वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकेतनैकपितरो कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं निःसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतोदक संयुतं पीबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका
Nigamo kalpataror galitam phalam sukha mukhadam mritadava samyutam pivato bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhavibhavuka. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: todos os tópicos de Rupa Raghunatha, todos os ensinamentos de Rupa Raghunatha, nem todo mundo pode aceitar. Os tópicos de Rupa Raghunatha, os ensinamentos de Rupa Raghunatha, nem todos podem aceitar. É muito raro uma personalidade em toda essa terra que pode aceitar os ensinamentos de Rupa Raghunatha sem hesitar. Na verdade, Prabhupada diz: nós devemos falar a verdade absoluta com coragem, os ensinamentos de Rupa Raghunatha. Talvez a maioria das pessoas não vá aceitar. Provavelmente a maioria das pessoas não vai aceitar esse tipo de ensinamentos puros, mas tenha certeza, alguns deles podem aceitar. Quem sabe? Alguém está chorando em algum local deste mundo que gostaria de conhecer a verdade absoluta. Quem sabe, Prabhupada está dizendo, quem sabe? Alguém talvez esteja chorando numa esquina deste mundo, está chorando e quer conhecer, quer saber sobre a verdade absoluta, nunca quer fazer nenhum meio termo com essa verdade geral, essa verdade aparente, talvez. Então, com essa cesta da verdade absoluta, cheia dos ensinamentos dos nossos Goswami Padas, nós temos como um ambulante ir em todos os locais e perguntar se eles estão prontos para aceitar ou não. A verdade absoluta é algo que algum acharya, algum maharaj pode falar e eu posso aceitar. Eu não posso desafiar. Não há garantia de que Prabhupada está dando o Harikatha absoluto e todos podem compreender. Não é assim. A maioria das pessoas abandonaram Prabhupada. E daí? Não temos nenhum interesse próprio. Não temos nenhum seva pessoal. Qualquer seva é seva de Prabhupada. Se alguém quiser me evitar, isso é muito bom. Na verdade, ele está abandonando o seva de Prabhupada, Bhaktisiddhanta. Não vai fazer nenhuma diferença. Eu não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum pratista, não quero nada. É por isso que eu posso falar dessa maneira, cumprindo as ordens do meu Gurudeva. Prabhupada diz, na verdade, se alguém for falar a verdade absoluta, nem todos vão poder aceitar. Algumas pessoas vão rejeitar, alguns vão aceitar. Enquanto nós sabemos, mesmo eles não podem aceitar a verdade aparente, nem mesmo eles aceitam a verdade aparente, como nós esperamos que eles aceitem a verdade absoluta? Como é possível? Ouvir a verdade absoluta, para ouvir a verdade absoluta, você terá que desenvolver, que amadurecer o seu órgão auditivo. Para receber a verdade absoluta, você tem que amadurecer o seu órgão auditivo para que você possa imediatamente entender. Essa é a verdade absoluta, sem nenhum meio termo com ninguém. Dessa maneira, a Prabhupada disse, é o nosso dever para a proteção de Gauravani, para a proteção da Vaibhava da Sampradaya, nós devemos prosseguir, nós devemos falar que é o dever de Nityananda Balaram nos proteger. Talvez alguém desnecessariamente fique bravo com a gente, porque eles vêm num humor de cálculo, de avaliação. Bhaktivinoda Thakur explicou. Todos pensam, eu sou inteligente. Bhaktivinoda Thakur diz, sim, eles são inteligentes, mas eles são inteligentes de acordo com a sua própria avaliação. Não todo mundo pode dizer que eu sou inteligente. Quem é inteligente, quem não é? O Devadaji Maharaj já perguntou
a Sri Krishna. Isha buddhimatam buddhi manisha cha manishinam yat satyam anrite neha martena apnati amritam. Bhagavan Sri Krishna diz, ele é inteligente, aquela pessoa que não tem nenhum interesse partidário, nada disso, nenhum preconceito, apenas está buscando a verdade absoluta, Amrita. É a pessoa inteligente entre todos os outros inteligentes, a mais inteligente. A pessoa realmente inteligente é aquela que está dentro desse corpo instável, mas está sempre buscando Amrita. Onde está esse néctar da imortalidade? Eles estão buscando todo o tempo. Todo o tempo buscando cadê aquele tipo de personalidade de Paramahansa Acharya que pode falar sobre a verdade absoluta todo o tempo. Ele está procurando. Essa pessoa é realmente inteligente. Toda fração de segundo, eu estou pensando. Cada fração de segundo, acredite ou não, todo Guru Varga se foi. Todos os meus irmãos espirituais mais velhos das outras matas já foram. Agora eu estou esperando. Cada fração de segundo, 2, 3 dias atrás, Bhagavata Goswami Maharaj partiu deste mundo, era o presidente Acharya da Chaitanya Gaudiya Mata, todos se foram. Então eu não tenho nenhum desejo de lutar com ninguém, eu odeio lutas. Na verdade eu desprezo brigas, eu não gosto disso, eu não tenho tempo para isso. Porque eu sei que qualquer momento eu posso ir embora deste mundo. Não tenho tempo para ficar com interpretações lógicas. Na verdade, sempre que eu estou fazendo algum Shastriya Vichara, eu estou baseado em todos os Shastras, meus comentários. Então você não pode dizer que é Tarka, que é lógica. Alguém que está brigando, baseando em suposições, algumas pessoas vêm brigar comigo com base em suposições. Fato é totalmente diferente de suposição. Isso é chamado de tarka, de lógica, mas eu não tenho nenhum desejo de aplicar lógica, porque eu tenho centenas de Shastriya Pramana, eu tenho centenas de evidências dos Shastras, mesmo se eu der milhares de evidências, eles vão rejeitar, mas eu estou muito feliz. Se eles me rejeitarem, eu não aceito eles, muito bom. Proteger a dignidade de Ramadhacharya, para proteger Vaibhava da Sampradaya, o seu discípulo, ele deu a sua própria vida, ele estava pronto para dar a sua própria vida, preste atenção, para proteger Sampradaya Vaibhava, para proteger Siddhanta Vani. O seu discípulo, ele estava pronto, Kuresh, estava pronto para dar a sua própria vida. Se nós não podemos dar a vida para Prabhupada como Keshava Goswami Maharaj estava pronto para dar a vida para Prabhupada. Nós não estamos prontos para dar nem honra para Prabhupada, esse tanto de diferença. Eles estão prontos para dar a vida, toda a vida. O que dizer de pratista, que para mim é como fezes e urina? É como fezes e urina para mim, toda essa pratista. Preste atenção. Srila Bhanu Goswami Maharaj costumava dizer: gostaria de morrer sem serviço. Minha fórmula é a mesma. Eu quero morrer sem ninguém me ver, ninguém me conheça. Eu estou tentando o meu melhor, mas eu nunca quero milhares de pessoas, que o mundo venha até mim, porque eu sei que quantidade e qualidade nunca podem caminhar juntas. Se eu buscar qualidade, eu nunca posso ter quantidade. E se eu fizer um meio termo com a quantidade, eu nunca vou poder ter qualidade. Então, todo tempo eu falo, eu não tenho expectativa que milhares de pessoas venham até mim, que eu possa receber alguma pratista. No contrário, eu suplico ao Senhor Supremo Nityananda que venha o mínimo de pessoas, aquelas que estão originalmente, que têm algum desejo de receber essa verdade absoluta, de receber esse néctar. É por isso que Bhagavan Sri Krishna
Esse corpo é instável, não é feito para lutar ou para... A gente não tem tempo para interpretações lógicas. Pelo feitiço de Maya do Senhor Krishna, do Senhor Supremo, é um feitiço de que todos ficam lutando sem qualquer julgamento. Qualquer coisa que eles pensam que é adequado, está ok. Você é um mentiroso. Ok, eu sou um mentiroso. Eu estou certo, você está errado. Ok. Mas Prabhupada, ele pode dar o julgamento. Quem está falando mentira, quem está falando certo. Prabhupada pode dar o julgamento. Pelo feitiço, o poder de Maya do Senhor Supremo, todos os panditas ou todas aquelas pessoas que vêm para fazer bhajan estão brigando uns com os outros. Se você for em interpretação lógica, você nunca vai conseguir uma solução. Melhor parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Eu posso chorar que eu perdi alguém que não pôde compreender a verdade absoluta. Isso eu posso dizer. Nada mais do que isso. É um tipo de feitiço. As pessoas são hipnotizadas por Maya. Elas não podem aceitar a verdade absoluta. Não estou em posição. Essa é a condição. Milhares de documentos eu posso dar, mesmo assim elas não estão em posição de aceitar. É a minha má sorte. O que fazer? Ok, sem problema. O principal ponto é, embora nós podemos falar que estamos fazendo bhajana por muito tempo, Maharaj, mas Prabhupada diz, as pessoas não têm noção de quem é sadhu, quem não é, não tem uma ideia clara disso. Não tem uma concepção clara sobre quem é um sadhu e quem não é um sadhu, quem a gente tem que ir atrás e quem a gente não tem que seguir. Eles querem glamour, posição, tudo. Aqueles que vão abandonar o Guru, aqueles que são avessos a Guru deles, Prabhupada diz, venha no Upadeshamrita, eu posso mostrar para vocês onde que Prabhupada está falando isso. Nós não devemos ouvir o Harikatha deles. Eles podem te desencaminhar, e se você ouvir, nós podemos perder todo o nosso bhakti e nos tornar mendigos no caminho do bhajana. Se você aceitar aquele sadhu que tiver 100% fé no Guru Parampara, no Sampradaya, Gurudeva, Parangurudeva, Prabhupada diz, você tem que ouvir dele, então você pode desenvolver sua Sharanagati, você pode desenvolver sua estabilidade, sua força, ganhar força para falar a verdade absoluta. Então você nunca vai querer esconder a verdade absoluta. Como identificar um sadhu? Prabhupada está dizendo, na verdade nós estamos aproximando de um sadhu com o nosso instrumento de medida. Prabhupada diz, estamos sempre tentando aplicar o nosso instrumento de medição, nós queremos medir com a nossa escala o sadhu. Quão educado ele é. Não, ele não tem nome, fama, porque eu tenho que aceitar. Realmente. Realmente. Eu me lembro de um incidente, algum Muni Maharaj. Ele era muito próximo, querido de Srila Prabhupada. Se você procurar, você não vai ver que ele não tem nenhuma qualificação material. O que falar de qualificação material? Ele não tem nenhuma qualidade, praticamente. Mesmo
Assim, Prabhupada costumava dizer, ele é um ótimo pregador. Keshava Goswami Maharaj dizia, ninguém ia no Harikatha dele. A maioria das pessoas, quando ele começava a falar Harikatha, a maioria das pessoas iam embora, pouquíssimas pessoas ficavam. Prabhupada sabia muito bem. Uma vez ele estava falando Harikatha em algum local, Medinapur, eu não me lembro bem, com 1 ou 2 brahmacharis. Ele foi enviado para esse local. Então, a maioria do público foi embora, não conseguiam entender o que ele estava falando. Então o Sevaka, o servo, falou, Maharaj, praticamente todo mundo foi embora, a gente pode parar o Harikatha? E Maharaj falou, não, todo o Guru Varga, todas as divas em formas sutis, aquelas que estão se movendo em formas sutis, elas estão ouvindo o Harikatha. Fique aí mesmo, eu vou terminar. Depois que terminou o Harikatha, ele deveria voltar para Gaudiya Mission, para Mata. E eles não tinham nem dinheiro para pagar o trem. E sem pagar o trem, ele com os 2 brahmacharis estava voltando para Gaudiya Mission. E Prabhupada Antaryami, que conhece tudo porque está no coração de todos, Maharaj foi pego ali pelo agente ferroviário. Ele falou, olha, eu não tenho nenhum dinheiro, se eu tivesse, eu dava, por favor, me perdoe. O que fazer? E por fim, permitiram que ele pegasse o trem. Ele foi, cruzou o rio. E aí Prabhupada falou para alguns brahmacharis, vai com a mridanga, com cártalo, tocando e com uma guirlanda, e vão receber Maharaj no portão. Então o seu julgamento é totalmente diferente do julgamento de Prabhupada. É um tipo de evolução. Não é uma falha sua, eu não estou te castigando, eu sei, é muito natural. É muito natural. O mundo inteiro pode ir contra Prabhupada. Ninguém pode entender. Por que Prabhupada está falando dessa maneira? Ele parece louco. Ninguém pode entender. O julgamento de Prabhupada, Siddhanta Vichar, é impossível de entender. Todo mundo pode ir contra ele. A maioria dos seus discípulos também abandonaram ele. E aí? Prabhupada lamentou, talvez eu não tenha nenhuma qualidade, talvez eu não tenha nenhum acharan, nenhuma etiqueta, talvez eles me abandonaram porque eu não tenho nenhum poder para controlá-los, não tenho poder para ensiná-los, para dar bhakti para eles, talvez seja isso. Talvez por conta disso eles me abandonaram, talvez seja isso. Então, não tem nada para se arrepender. Essa plataforma da verdade absoluta é tão única, tão incomparável, a gente não pode esperar que todo mundo aceite ela. Como a gente pode esperar isso? É impossível. Preste atenção. Quem vai amar Prabhupada, quem não vai amar Prabhupada, quem vai rejeitar, quem vai amar Prabhupada, quem vai se projetar. Prabhupada sabe tudo isso, nós não precisamos brigar, nós vamos perder tempo brigando. O tempo está passando, nós vamos morrer muito em breve. Então a briga em humor de lógica não vai nos dar nenhuma solução. Então eu quero parar com isso. Prabhupada diz: como entender um sadhu genuíno, como distinguir um sadhu genuíno de um sadhu falso, como entender quem é um sadhu genuíno. Algumas vezes a gente não consegue entender o coração de um sadhu, o seu siddhanta, o seu vichar, o seu humor. 24 horas ele quer servir Vani Seva, eu quero servir Guru Padma, Parampara. 24 horas por dia ele quer servir. Algumas vezes a gente pensa que ele está contra nós, nós queremos rejeitá-lo. Como se nós fôssemos examinadores. Como examinadores, a gente vai... Como um examinador rejeita um estudante, Prabhupada diz, nós estamos nos aproximando como se fôssemos examinadores do sadhu. Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, ele disse, a gente se aproxima de um sadhu como se fôssemos examinadores.
né? Um examinador pode rejeitar um estudante. Com esse humor a gente se aproxima. Se a gente vê que ele não é favorável, a gente rejeita ele. Se a gente vê algo favorável, a gente pode aceitá-lo. Mas esse não é o humor de Pitamba Bhishma. Pitamba Bhishma imediatamente rejeitou. Pitamba Bhishma. A gente pode contar o nome deles entre os 12 Mahajanas. Parityaga Vidyate. Deve ser rejeitado, um guru que não sabe o que é o Dharma. Dessa maneira, um sadhu cujo coração está fluindo na direção de Radha Govindaji Gauranga Mahaprabhu, quem pode identificar qual é o sintoma? E nós queremos ouvir Harikatha com base no nosso falso ego. Então nós nunca poderemos alcançar essa plataforma, podemos falhar toda a nossa vida, porque o humor de ouvir Harikatha não é humor de lógica. O humor de ouvir Harikatha, Bhagavan Sri Krishna diz, Pranipat, eu já disse aquele dia, mesmo um sannyasi analfabeto, Parvati Maharaj, um discípulo de Srila Madhava Goswami Maharaj, ele foi 100% bem sucedido na sua pregação. Ele era iletrado, não conseguia ler nada. Mas pelo seu amor tremendo por Guru Padma, ele foi bem sucedido. Bem sucedido significa, o que você quer dizer por bem sucedido? Não é aumentar o número de pretensos devotos. Não é isso. Bem sucedido significa, você tem que ocupar todas as pessoas no serviço de Prabhupada, no serviço da Gaudiya Mata. Isso é chamado de bem-sucedido. No Vayu Purana tem um sloka. Muitas vezes eu falei sobre ele. No Vayu Purana tem um sloka. Muitas vezes eu comentei ele. Lá está escrito. Se nós pudermos engajar, ocupar, se nós pudermos ocupar todas as pessoas comuns a fazer seva de Prabhupada, a servir Prabhupada e Goswami Prabhupada, não está falando ali o nome de Prabhupada, eu estou adicionando isso, mas não é um desvio, na verdade. Então, nós estamos chegando no sadhu como se fôssemos examinadores. Prabhupada diz, você tem que ter... Se a gente chegar como examinador, nós não temos rendição. Precisamos ter rendição incondicional. Precisamos fazer perguntas com honestidade, não com humor de avaliação. Uma pergunta honesta para que a gente possa progredir na autorrealização, se a gente vai fazer esse tipo de pergunta. E seva vrita, ou seja, atitude de serviço, não alguma condição. Eu vou servir se eu tiver essa condição, não é esse o humor. Então Bhaktivinoda Thakur diz, todos pensam, eu sou inteligente. Sim, eles são inteligentes de acordo com a sua própria avaliação. Eles são muito inteligentes. O que fazer? E esse Amrita do Bhagavata Katha, apenas conseguem alcançar esse Amrita aqueles que não têm inveja. Aqueles que não têm inveja, eu já disse aquele dia, que não tem nenhuma inveja, Nirmatsaram Satam. Em sânscrito, se você tiver algum conhecimento, pro mais udito. Udito significa muito limpo, especialmente.
Não há nenhuma mancha, nenhuma contaminação, nenhum cheiro. E é rasa. Nosso coração está seco. Nós não aceitamos nenhuma raça. Esse é o nosso problema. Sempre estamos brigando. Aqueles que estão absolutamente sem inveja. Mahaprabhu sempre quis proteger a dignidade dos devotos mais avançados. Mahaprabhu nunca permitiu que ninguém falasse nada. Para Sanatana Gosai perguntou e Jagadananda falou. Sanatana Gosai falando, como viver? O Prabhu está sempre me abraçando, eu estou com o corpo todo doente, minha doença de pele, o Prabhu está me abraçando. E qual é o seu conselho, por favor? E Jagadananda falou para Sanatana, é melhor que depois do Ratha Yatra, você vá embora para Vrindavana, que é um local exclusivo que Mahaprabhu nos deu. É um bom conselho. Então, depois do Ratha Yatra, eu vou embora. Mas Mahaprabhu, quando Sanatana chegou, Mahaprabhu sabia de tudo. Ele falou, olha, eu recebi o conselho de Jagadananda, ele falou para eu ir embora para Vrindavana. E Mahaprabhu, o quê? O que você quer dizer? Sim, o Jagadananda me deu o conselho. Quem é ele? Quem é ele para te aconselhar? Ninguém é tão sábio, tão inteligente. Mahaprabhu dizendo, né? Ninguém é tão sábio nesses três mundos como Sanatana. E Jagadananda vai querer te aconselhar? Quem é ele para te aconselhar? Qual é a qualidade dele para te aconselhar? Não pensa dessa maneira, Prabhu. Na verdade, eu sei que você ama Jagadananda mais do que eu. Não, na verdade não é isso. Eu não posso permitir que ninguém ignore a sua dignidade. Toda a integridade da Sampradaya, primeiro de tudo, é o nosso dever manter. Nós não podemos ignorar. Ignorar a dignidade dos outros não é bom. E o Srimad Bhagavatam, primeiro sloka, eu já falei muitas vezes antes. A última linha é sobre este absoluto. Vamos nos unir, nos juntar, meditar. Não há nenhuma questão de egoísmo. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, Vasudeva, o Guru original não quer insultar ninguém, não está mostrando parcialidade com ninguém. Ele está convidando abertamente, um convite aberto para todo mundo. Qualquer pessoa pode vir, não há nenhuma restrição. Satam Parandamarhi. Vamos nos juntar e meditar. Não está no singular. Satam param dhayemo, not that. Satam param dhimahi, bahuvachan, plural number. Está no plural. Preste atenção. Então, sobre esse absoluto, ele faz um convite aberto, Vyasadeva, Goswami, convida todo o universo, todos, até os semideuses podem vir, eles também são permitidos. Eles podem vir. Nirmasaranam. Desde que, mesmo asuras, como Prahlada Maharaj eternamente era asura, mas ele também é permitido, ele pode vir. Vamos juntos meditar nos pés de lótus. Toda parcialidade, toda visão estreita, todo pratista, desejos. Vyasadeva, o nosso Guru Varga, quer tirar tudo isso do nosso coração. Isso é genuína Kripa. Como eu posso entender que o meu Guru Maharaj está me dando Kripa genuína ou não? Se Guru Maharaj está me dando falsa pratista, essas coisas, eu posso entender que isso não é Kripa genuína. Preste atenção.
se eu não for aceitar a verdade absoluta, então eu posso ter... Pode vir uma punição severa na minha vida. Você sabe muito bem. Quem em toda a sua vida nunca falou nenhuma mentira? O nome dessa personalidade é um grande devoto, o Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj em toda a sua vida nunca falou nenhuma mentira, mas uma vez ele teve que falar. O que foi? Ashottama Hato Iti Gajo. Dronacharya mandou essa mensagem, Yudhishthira Maharaj, porque todos acreditam. Infinitos mundos, eles têm que acreditar em Yudhishthira Maharaj, porque ele nunca falou uma mentira. Mas Yudhishthira Maharaj foi obrigado a falar dessa maneira porque era um tipo de feitiço. Se eles não falassem dessa maneira, Dronacharya estava... Yudhishthira Maharaj queria falar em voz alta. Ashottama Hato Iti Gajo falou no final. Yudhishthira Maharaj não falou mentira. É como uma mentira. E Dronacharya pensou, meu filho Ashottama foi embora. Porque Yudhishthira Maharaj, estava uma guerra, várias pessoas avarentas em volta. Então ele falou Iti Gajo baixinho essa palavra. Dronacharya não pôde ouvir e ele pensou que o meu filho Ashottama tinha morrido. Meu filho, você se foi. E aí ele desmaiou. Tão poderoso Dronacharya. Dessa maneira. Também como Karna foi morto. Sabe? Dessa maneira, Pitamba, Bhishma também. Então, dessa maneira, é uma estratégia da luta material, mas sobre o Bhagavata Dharma, quer dizer, os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, essa estratégia não deve estar lá, não pode estar lá, não deve estar lá, eu penso. Porque nós queremos fazer o bhajan de Gauranga Mahaprabhu, Gaurachandra, é inconcebível. Nós vamos adorar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu para receber a riqueza do Prema, essa propriedade do Prema de Vrindavana, que é a coisa mais rara, impossível de se conseguir, impossível de se alcançar. Preste atenção. Está escrito no Shastra. Rupa Goswami escreveu: Está escrito. Impossível de alcançar. Mesmo Shankar, Brahma, eles não conseguem obter, é impossível. Radha Govinda, quero dizer, o amor de Radharani por Krishna é tão raro, que a gente não pode representar isso filosoficamente, é impossível. Shesh, Brahma, Shankara, Shesh, eles não conseguem chegar numa conclusão, é impossível. Esse tipo de sadhya, esse objetivo que a gente alcança por meio do sadhana, por meio do sadhana, qual é a sua meta? Isso se chama sadhya. Prema Seva, o serviço amoroso, serviço íntimo.
forte afinidade, um forte desejo, um desejo infinito. Um desejo infinito de obter o humor dos Brajavasis. Isso pode te ajudar a alcançar esse tipo de prema. De outra maneira, não é possível. Não é possível. Ninguém por dinheiro, por influência, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não tem como entrar. Nirmasaram Sata. Não há entrada. Preste atenção. Se você tiver grande afinidade por esse tipo de seva, ao ver o humor de serviço dos Vrajavasis, se você ama os Vrajavasis mais do que Krishna, está escrito igual a Krishna, mas não é isso. Se você ama os Vrajavasis mais do que você ama Krishna, nós amamos Krishna. Talvez a gente ame Krishna, mas o nosso amor pelos Vrajavasis deve ser maior do que isso. Nesse caso, se você receber a kripa dos Vrajavasis, apenas então você pode esperar que esse caso amoroso venha na sua vida. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Nós não podemos dizer que não foi feita nenhuma pregação. Pregação exclusiva foi feita por Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Mas eu já disse, para uma pregação verdadeira, isso demora tempo. O resultado é bem devagar. Suponha que Radharani seja uma pregadora, Lalita Vishaka pregadoras. A pregação delas é tão lenta que nascimento após nascimento, as pessoas vindo fazer bhajana e mesmo assim não vão entender. É muito raro. Então a pregação foi feita. Se você vai fazer bhajana perfeitamente, você tem que ver os Harikathas de Srila Vana Goswami Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj, Srila Prabhupada. Veja a qualidade, o padrão desses tipos de Harikathas. Então, vários pregadores podem falar em níveis diferentes, eles têm técnicas, mas primeiro de tudo era a fórmula de Prabhupada, que se aquelas personalidades importantes, essa era a técnica de Prabhupada, se aquelas personalidades importantes não foram pegas nessa rede, se você não conseguisse falar Harikatha na frente dessas personalidades, então a massa geral não ia ouvir o Harikatha. Então era a técnica de Prabhupada convidar personalidades importantes, Rainha Elizabeth, grandes personalidades. Eles costumavam ouvir Harikatha dos nossos devotos Gaudiya e deram grande aclamação. Puderam entender que é algo tão grandioso, tão sublime, que é impossível para as pessoas em geral entender. É muito impossível para as pessoas em geral entender. Aqueles que estão fazendo por 80 anos, 60 anos, não podem garantir que conseguiram compreender esses ensinamentos secretos da Gaudiya Mata. Não podem garantir, é impossível. Então, nós devemos se lembrar que esse Gaudiya Bhajan é Nirmasaran Sata. Nirmatsarana. Veja o humor de Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou muito bravo com Jagadananda. Mahaprabhu sempre quis salvar, proteger a dignidade, proteger a dignidade dos devotos. Quem está em qual posição? Quem vem primeiro, quem vem depois, não brigue comigo. Veja o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, você pode ver. Mesmo no momento da prashada, de servir prashada, tinha uma regra. Primeiro, segundo, terceiro. Ninguém podia quebrar as regras. Mas no presente, todo mundo pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Então, Mahaprabhu nunca permitiu que se quebrasse, que se ignorasse a dignidade de Guru Vaishnava. Todos são grandes pregadores, bem-sucedidos.
Talvez o meu Guru Maharaj não foi para o estrangeiro. Então, ele não é um pregador. Ele não está fazendo bhajana. Para se estabelecer no Acharan, na etiqueta de Gauranga Mahaprabhu, isso é o que significa pregação, Prabhupada diz. Então, a maioria do nosso Guru Varga são pregadores, de alguma maneira. Então, nós não temos o direito de falar nada contra Guru Varga. De qualquer maneira, aquele dia eu estava falando sobre um sloka do Brihad Bhagavatamrita, o começo, vocês podem se lembrar. Sanatana Goswami escreveu: e ele vai glorificar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Por sua misericórdia, ele está escrevendo: Gato paramo dasantyam yasso chaitanya rupa chaitanya rupad anubhava pada praptam premo gopishu nityam. What is the meaning? That day I was discussing. Qual o significado que aquele dia eu estava falando? A razão pela qual Chaitanya Mahaprabhu veio aqui é para dar o seu próprio prema. Porque no Shastra está escrito: Nishinradeva não pode vir para distribuir prema. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Prema é um tesouro exclusivo de Yashodanandan, Nandanandan Krishna. Então Nishinradeva pode vir fazer alguma lila, mas Nishinradeva não pode distribuir Vraja Prema. Não é possível. Ramachandra não pode dar Vraja Lila. Apenas Krishna. Está escrito no Chaitanya Charitamrita: além de mim, quem pode distribuir esse Vraja Prema? Krishna está dizendo. Além de mim, quem pode distribuir esse prema? Porque é a minha propriedade, eu tenho que distribuir. Então, Krishna Bhagavan foi bem sucedido em distribuir o prema, mesmo para as trepadeiras. Sem Krishna, quem pode dar prema? Até para trepadeiras, plantas. Mesmo assim, não foi 100% sucesso, porque Krishna Bhagavan estava pensando que eu estou vindo aqui para distribuir prema, mas a maioria das pessoas não me entende. A maioria das pessoas não entende o humor dos Vrajavasis, o humor de Radharani, o meu humor. Elas não entendem. Elas me entendem mal. Então é melhor eu vir na forma de Gauranga. O mesmo Krishna veio na forma de Gauranga para distribuir seu próprio prema, o mesmo Krishna. Quem é Krishna? Ele é Krishna Chaitanya, é o mesmo. Swarupa Gosai explica. Ele é o Paratattva, é a verdade suprema. Está além da compreensão humana. É um tattva exclusivo. Além de se Krishna Chaitanya, a gente não pode esperar nenhuma Paratattva. Apesar que eu estou falando dessa maneira, eu tenho que falar dessa maneira, porque está escrito nos livros. Mas mesmo assim, eu posso dizer que é um limite, é um ponto extremo. Mas mesmo assim, esse ponto extremo também está aumentando. Isso é chamado de Vibhuvastu. Vibhuvastu significa não tem fim. Mesmo assim, está escrito no Chaitanya Charitamrita que é o ponto extremo do amor, do prema, prema avatara, Krishna Chaitanya. Mesmo assim, esse ponto extremo não significa que é o ponto final, que eu posso confinar num limite. Não é isso. Tantas coisas a gente pode falar do Chaitanya Charitamrita, o tempo não permite.
prema danavatirno vivido madhuri madhiko opi kaisarogandhi gato paramo dasantam yasso chaitanya rupad anubhava padam aptam premo gopisha nityam. Naquele avatar, avatari, eu vou glorificá-lo, que ele desce neste mundo material, que é o avatari, o próprio avatari, não é diferente de Krishna, o Senhor Supremo, vem aqui e ele é pleno de um oceano de madhurya, de doçuras transcendentais. Ele é o limite extremo mostrado por Chaitanya Mahaprabhu, nós só encontramos nas Vraja Gopis. Preste atenção. Chaitanya Swarupa, extremo, o ponto extremo de Gopi Prema, é o que foi distribuído, foi pregado e distribuído neste mundo com plena autorrealização. Eu já disse, Chaitanya Mahaprabhu quis vir aqui. Vishaya significa, Krishna é o Vishaya, o objeto do amor. E as Vraja Gopis, Vrajavasis, tomam refúgio desse ashray. Então o nosso Guru Varga, Gurudeva, Parangurudeva, todos são Ashraya Tattva. Eles são Ashraya, são aqueles que estão tomando refúgio. E o Bhagavan Sri Krishna é todo pervasivo, é o absoluto predominante. E Radharani é igual a Krishna, não é diferente. É o absoluto predominado. São iguais, não são diferentes. Quem é Radha e Krishna são iguais. Ambos juntos são um tattva, não são diferentes. E a gente tem que saber que ambos, Radha e Krishna, estão presentes em Chaitanya Mahaprabhu para distribuir o próprio amor, para ensinar como amar Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo é Krishna. Qual é a excelência de Krishna Prema? Ele queria ensinar, ele queria distribuir o próprio Prema, que vem dos pés de lótus de Krishna. Ele queria distribuir isso. E é um oceano de Madhurima. Está sempre mantendo Kishore, essa idade adolescente. Krishna Bhagavan. Preste atenção. Mahaprabhu em Allahabad, Mahaprabhu queria nos ensinar. Posso falar aqui no Bhagavatamrita também, quando Sanatana Goswami glorifica o Jamuna, Govardhan, gradualmente a gente vamos começar essas comparações, porque Bhakti é infinito. E também tem infinitas diversidades de devotos, de níveis de devoção. A gente vai receber algumas declarações comparativas e esses ensinamentos nos ajudam a gente conseguir dar a dignidade de cada um. Nós não podemos ignorar isso. Mahaprabhu quer nos mostrar o seu próprio sentimento, Gopi Bhava, Radha Bhava.
Em Nilachala, em Jagannatha Puri, eu já falei Mahaprabhu. Ali Mahaprabhu às vezes expressava Radha Bhava, às vezes expressava Gopi Bhava, de tempos em tempos. Eu já falei alguns pontos. Se o tempo permitir, no futuro eu gostaria de falar em detalhes, porque a vida é muito curta, a vida está passando. Milhares de pessoas estão morrendo em todo o mundo. Quando eu vou embora deste mundo eu não sei. Então eu gostaria de falar esses pontos. Preste atenção. Que as pessoas lutem entre elas mesmas por esses problemas pequenos, mas eu não tenho tempo. Apenas eu quero apresentar a verdade absoluta, e se eles quiserem aceitar, podem aceitar, é a escolha deles. Se eles não querem aceitar, eles não aceitam, o que eu posso fazer? O limite extremo desse sentimento de Gopi Bhava, Radha Bhava, e aquelas Gopikas, Radharani e as outras Gopikas, eternamente estão presentes, o prema delas é eternamente verdadeiro, eternamente presente. Apenas Chaitanya Mahaprabhu, ele queria mostrar esse Gopi Prema, Radha Prema. Por isso que ele veio aqui. Do contrário, não seria possível que nós, mesmo Shankar, Brahma, entendesse o humor de Chaitanya Mahaprabhu. Preste atenção no que eu estou dizendo. Esse tipo de prema secreto, quem podia entender? Quem pode ouvir? Quem pode entender? Quem pode compreender? Quem pode entender o humor de Radharani? Quem pode entender o segredo desses casos amorosos que existem dentro de Vrindavana? Quem pode entrar nessa área de Vrindavana para ter a chance de compreender, de perceber esse prema? Impossível, não tem entrada, não tem sampradaya, ninguém. Apenas sob a orientação de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, a gente pode entrar sob a orientação de Chaitanya Mahaprabhu. E quem pôde entender Radha? Mesmo no sul da Índia, as pessoas pensam que é um tipo de herói, um casal. Eles pensam que é algo material. O amor de Radha e Krishna, o humor deles não é bom. Eles não aceitam o humor de Radharani. Eles nunca aceitam o humor de serviço de Radharani. Eles acham que é algo ilegal. Não é ilegal, nós não queremos isso, não é autêntico. Autêntico é o amor conjugal de Lakshmi Narayana, ou no máximo Ramasita. Isso é bom, é autêntico. Até hoje, Prabhupada diz. Até hoje, eles têm dúvidas sobre o caso amoroso de Radha Govinda. Então, como a gente pode esperar que todas as pessoas em todo o mundo vão entender? Qual tipo de pregação foi feita sobre Raganuga Bhakti? Então ninguém vai acreditar em mim, porque eu não sou um pregador internacional. Certo? Então se a situação demandar, eu posso parar de Hare Hare Katha. Você sabe, todo o nosso Guru Varga, meu Gurudeva, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, todos, quando eles viram que todos estavam contra Prabhupada, quando eles perceberam que ninguém queria aceitar o Siddhanta Vichara, todo mundo ia nos enganar, então eles
entraram em um estado de coma, queriam parar de falar Harikatha. Isso é a não cooperação conosco, todo Guru Varga. A maioria do Guru Varga pararam de falar. Quando eles viram, quando eles perceberam que todos nós somos contra Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, perceberam que nós somos contra Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, quando eles perceberam que somos contra Gauranga Mahaprabhu, estamos fazendo só besteiras em nome de Bhakti, então a maioria deles quiseram parar a boca deles, quiseram parar de falar e entrar num estado como de coma, parar de falar com as pessoas em geral. Vamana Maharaj também, todos. Quando eles viram que todos são contrários, em nome de Bhakti, estão falando todo tipo de besteira, 100% eu posso provar. Em nome de Bhakti, eles estão pregando outras coisas, não é Krishna Bhakti. Eles não estão falando nada que Prabhupada Bhaktivinoda Thakur falou, estão falando besteiras. Nesse caso, eles quiseram parar as suas bocas e permitir que a gente vá para o inferno. Ok, você quer para o inferno? Pode ir facilmente. Queriam parar suas bocas. Dessa maneira, quem pôde compreender Radharani, esse limite extremo? Quem pode entender? Quem pode entender? É a misericórdia exclusiva. Esse tipo de misericórdia nunca foi mostrado em nenhum local neste universo. É a coisa mais rara, esse tipo de misericórdia. Por misericórdia sem causa, aquele Chaitanya Mahaprabhu quis abrir a cortina, revelar o mistério do prema, revelar o segredo do prema, queria nos mostrar, veja, esse é na verdade o que há dentro de Vrindavana. É isso que acontece em Vrindavana. Então, antes de começar esse livro, Sanatana Gosai quis identificar Sambandha Badeya Prayojana, é algo muito importante. Sanatana Gosai, você pode se lembrar, aquele dia eu estava falando sobre Jiva Gosai, sobre o Sata Sandarbha. Jiva Goswami Pada, ele deu algumas restrições. Ele falou, aqueles que querem fazer o bhajana de Chaitanya Mahaprabhu, eles podem estudar esses livros. Apenas eles podem estudar esses livros se a meta deles for os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Se eles quiserem o prema de Radha Govinda Jiu, apenas eles podem estudar esses livros. Essa é a minha promessa, essa é a minha restrição. As outras pessoas não devem estudar esses livros, porque se eles à força estudarem esses livros, eles podem me entender mal, não vão aceitar essa verdade. Eu estou falando sobre a verdade absoluta. Se eles não puderem me aceitar, vão me rejeitar, e imediatamente eles podem obter a mangala, maus fortunos, entrar no oceano de infortúnios, porque vão insultar o Guru Varga, vão violar todos os siddhantas estritos, vão jogar tudo isso fora, vão insultar o nosso Guru Varga. Ok, por essa razão, eles podem ir profundamente no oceano de Maya gradualmente e nunca vão ser bem-sucedidos. Dessa maneira, Sanatana Gosai, Jiva Goswami Pad, fez essa restrição na frente do público. Quem que pode ler esse livro e quais são as qualidades daqueles devotos que podem ler esses livros. Apenas se sua meta for os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Quero dizer, os pés de lótus de Radha Govinda. Se eu quiser ter essa propriedade do Prema Bhakti, apenas essas pessoas são permitidas a ler esse livro. E Krishnadas Goswami também falou no Chaitanya Charitamrita. Ele falou, quero apresentar esse livro de tal maneira que se as pessoas comuns me evitarem, isso é muito bom.
Se as pessoas em geral não entenderem, aquelas que têm um caráter demoníaco, se elas não entenderem esse humor, o meu humor, e o segredo desse livro, eu sou muito feliz. Para aquelas pessoas de caráter demoníaco, eu quero esconder esse tesouro. Eu quero apresentar de uma certa maneira para que as pessoas de caráter demoníaco vão me evitar. Ah, isso é inútil. Então esse é o meu sucesso. Também é o meu sucesso quando vocês vão me evitar. Esse é o meu sucesso. Eu estou rindo e dançando. Ao menos eu tenho o consolo de que eu quis dar todo o Shastra Pramana, todas as evidências das Escrituras. Esse é o meu consolo. Se aqueles de caráter demoníaco não podem entender o humor, isso é muito bom. Esse é o meu sucesso. Eu quero manter em segredo todas essas propriedades secretas do prema. Eu quero esconder deles. Automaticamente, se eles forem nesse livro e não puderem entender o segredo desse livro, do Siddhanta Vichara, então eu fico muito feliz. Porque de qualquer maneira eu queria esconder essa propriedade deles. Preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, em Bengali está escrito: para ele, para quem? Para quem que eu estou indo, que eu vou narrar esse livro de forma secreta? Se eu for bem sucedido, se aqueles de caráter demoníaco não entenderem, eu sou bem sucedido. De qualquer maneira, qualquer livro escrito pelos Goswamis ou qualquer outro Guru Varga, primeiro de tudo, especialmente aqueles que seguem os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, é a regra, o padrão estrito deles. Antes de escrever qualquer livro, eles escrevem qual é a razão pela qual esse livro foi escrito. Preste atenção. Se eu não posso entender o humor de Sanatana Gosai, qual é a razão pela qual escreveu esse livro tão grande? E depois de escrever tantos comentários, se tornou um livro tão volumoso. Por que eu deveria me dar o trabalho de ler isso? A menos que eu entenda o humor, eu tenho que entender qual era o propósito dele. Então, Sanatana Gosai escreveu Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha significa a coisa básica. Se eu não tiver nenhum relacionamento com Chaitanya Mahaprabhu, Prema Mahima é algo muito secreto. Se eu não puder entender quem é Chaitanya Mahaprabhu, esse sloka, Swarupa Gosai escreveu. Então, se você não desenvolver nenhum senso de relacionamento, sem conhecimento de Sambandha, Sambandha Gyan, quem vai se casar? Mesmo no mundo material. Se não houver Sambandha Gyana, como cachorros e gatos, quem vai casar? Se não tiver relacionamento com a esposa, se não tiver a questão de conceber uma criança, meu filho, minha filha, então que tolo vai querer se dar o trabalho de casar? Então, mesmo no mundo material, todos estão interessados em interesser o relacionamento. Sambandha Gyana. E no Kirtana também, Bhaktivinoda Thakur escreveu. Sambandha Janiya. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana. Ninguém está cantando Kirtana, eles estão ocupados brigando. Depois de entender, de conhecer o verdadeiro relacionamento, o meu relacionamento com Guru Varga e Bhagavan, aí eu posso fazer Kirtana e Seva.
Se eu não tiver nenhum senso de Sambandha Gyana, nenhum relacionamento, o meu falso ego não vai embora. Porque eu estiver lutando com base numa filosofia falsa, sem nenhuma base, ou seja, se não tiver nenhuma fé no Guru Varga em nada, Sambandha Janiya, se eu não desenvolver nenhum relacionamento com Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada e o Guru Varga, então eu posso terminar fracassar no meu bhajana. Então, entender o relacionamento com Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu e Abhideya significa aqueles que querem seguir Chaitanya Mahaprabhu, e eu já disse, quero dizer, o humor das Gopikas totalmente foi aplicado por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, esse é o humor, esse é o humor exclusivo de Chaitanya Mahaprabhu. Eu quero dizer o humor daquelas Gopikas, especialmente Radharani. Esse é o humor. Então, Sambandha, a gente tem que desenvolver esse relacionamento com Krishna. Quem é Krishna? Quem é o nosso Guru Varga? Sambandha, a gente tem que entender qual é a nossa meta. Isso é Prayojana Tattva. Sob a orientação de Chaitanya Mahaprabhu, de Rupanuga Guru Varga, se eu seguir esse bhajana, isso é Abhideya. Então, a gente pode se qualificar, isso é Abhideya. Sanatana Gosai está explicando quem é qualificado para ler esse livro. Sanatana Gosai está dando esse comentário. Aqueles que estão mantendo dentro do seu coração a meta de Prema Sampada, os casos amorosos de Radha Raman, Radha Vallabha, Radha Govinda, que se a meta, se o propósito for alcançar os pés de lótus de Radha Govinda, Radha Raman Lal, Radha Bihari, se eles quiserem alcançar esse gosto excelente de Raganuga Bhajana, se eles querem esse néctar dos pés de lótus de Radha Govinda, apenas eles são qualificados para ler esse livro. As outras pessoas não devem lê-lo, elas não vão poder entender. Claro que é uma opção. Se eles não forem qualificados, mesmo assim, existe essa excelência que se eles não forem qualificados, ok, mas se eles não são demônios, eles não são qualificados porque eles têm outras metas, mas se eles tiverem a chance de ir nesse livro sob a orientação de um grande Gaura Pachada, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Kesha Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, eles também podem sentir, eles também podem mudar o seu sentimento, eles também vão mudar o seu humor. Então, nesse caso, eles vão mudar o seu humor, eles podem mudar o seu humor, desenvolver uma forte afinidade aos pés de lótus de Radha Govinda. Essa é a excelência deste livro, desse Brihad Bhagavatamrita. Sem uma forte afinidade, nós não podemos adorar os pés de lótus de Radha Govinda, é impossível. No Chaitanya Charitamrita está escrito: no Vidimarga, caminho das regras, regulações, não há como. No Vidimarga não tem como você chegar em Krishna Prema, é impossível. Em Vidimarga não tem como você alcançar Krishna Prema. Isso não significa que a gente possa excluir Vidimarga e pular. Primeiro de tudo, a gente tem que seguir Vidimarga. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Bhajana Rahasya
Aqueles que estão totalmente estabelecidos no Vidimarga, eles seguem essas regras estritas, eles não são sahajiyas, eles seguem essas regulações estritas. Aqueles que estão totalmente estabelecidos em Vidimarga estão seguindo o Guru Varga. E hoje ou amanhã eles podem obter a liberdade de pular em Vraja Lila. Aqueles que estão ocupados no Vidimarga, seguindo, eles têm alguma atração por Agamarga, mas não são sahajiyas, estão seguindo Gurudeva, Guru Varga, como Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, as suas regras estritas de Prabhupada, Keshava Goswami Maharaj, eles estão seguindo isso, o Vidimarga. Então, muito em breve, elas podem desenvolver esse desejo para fazer bhajana em Ragamarga. Isso pode ajudá-los a gradualmente conseguir entrar em Raganuga Bhajana. À força você não pode ir. Então, dessa maneira, Sambandha, Abhideya e Prayojana. O que é Prayojana? É a sua meta última, que é alcançar o Prema Seva, serviço amoroso. A sua meta, o serviço amoroso, que é muito raro. Meia hora atrás eu estava falando, vocês podem se lembrar. A menos que você desenvolva uma forte afinidade pelos pés de lótus dos Vrajavasis e seu amor de serviço, não há chance de você alcançar prema. Impossível. Impossível. Ninguém consegue alcançar. Aqueles que estão seguindo o procedimento comum de bhajana no Vidimarga, e aqueles mesmo que não estão tocando Vidimarga, que estão fazendo algum bhajana a sua própria maneira, algum dharma, artha, kama, moksha, eles têm alguma meta. No Shastra a gente vê que isso não é bhajana, na verdade. Se a pessoa só estiver atrás de dinheiro dos europeus, dos americanos, então eu vou pregar. Por que você não prega na frente de você mesmo primeiro? Porque você não prega para você mesmo primeiro? Então, nos Shastras, a gente sabe, se tiver Dharma, Artha, Kama, Moksha, se for essa a nossa meta, isso não é bhajana. Isso não é bhajana. Isso é Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, às vezes. Jnana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti é um Bhakti misto, não é um Bhakti puro. Karma, Jnana, Yoga, se tiver misturado, diferentes modos de Bhakti a gente pode ver por esse procedimento do Varnashra Dharma, esse tipo de Bhakti comum. E depois disso tem Bhakti por meio do caminho do Karma ou do Jnana, do Yoga, Karma, Bhaktis mistos, né? Sanatana Goswami vai descrever tudo isso em detalhes. Quais tipos de Bhakti você pode entender claramente. Eu acho que depois de ver esse livro, ninguém vai poder te enganar. Eu acho que depois da gente olhar esse livro, se você puder compreender de coração esse livro, estou certo que ninguém poderá te enganar. Quais o status de Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Hanumanji Maharaj, o status de Yudhishthira Maharaj, dos Pandavas, todos os tipos de graus dos Jadavas. E por fim,
Quando a discussão foi indo passo a passo, a gente pode entender facilmente a dignidade dos devotos, que a gente honrar os devotos de acordo com o humor de serviço deles. E por fim, Sanat Goswami vai nos guiar até o âmago de Vrindavana, onde a gente pode encontrar os casos amorosos entre Radharani e Krishna, as Gopikas, esses casos amorosos exclusivos de lá. Então, primeiro de tudo, pessoas são tão inocentes que elas não entendem nem o que é Bhakti. Não entendem nem o que é Bhakti, quem é Guru, quem é Vaishnava, elas ficam bravas desnecessariamente. A minha pergunta é a declaração de Prabhupada. Não fique bravo comigo, é a declaração de Prabhupada. Ele diz que Nityananda, Balarama está olhando todo mundo. Se Nityananda vê, olha, essa Divatma, ela quer encontrar um guru verdadeiro. Ela não tem nenhuma propensão à trapaça. Então Prabhupada diz esse Siddhanta. Se Nityananda, ele está sempre vendo todo mundo, Ananta Deva. E se Nityananda percebe que essa Divatma quer alcançar o Bhakti genuíno, sem nenhum pratista, nenhum sectarismo, nenhum preconceito, desse caso, Prabhupada diz, Prabhupada dá essa garantia. Nesse caso, certamente, Nityananda vai permitir que essa pessoa alcance um guru genuíno, um sadguru. Certamente, Nityananda vai permitir que ela consiga um guru genuíno, que está cheio de prema. Na minha vida mesmo, eu estava procurando um guru, chorando aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Eu nunca queria um guru trapaceiro. Ninguém pregou na minha frente. E foi automaticamente eu tive a chance de vir na frente de Srila Paramahansa Guru Padma. Ele nunca critica ninguém. Ele nunca engana ninguém. Todo mundo sabe esse fato. Um coração tão simples. Uma personalidade tão grandiosa, cheio de amor, de prema. Eu fui bem sucedido em chegar aos pés de lótus de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Pela sua misericórdia exclusiva, eu não sou qualificado. Se você for examinar as minhas qualidades, você não vai encontrar. Apenas o que Krishna diz para Gopikas, fiquem satisfeitas com a sua própria grandeza. Fiquem satisfeitas com a sua grandeza. O que eu posso dar para vocês? Dessa maneira, se o nosso Bhakti estiver contaminado com karma, com jnana, mesmo vocês não entendem o que é Swarupa de Bhakti, vocês não têm ideia do que é Bhakti, quem é um sadhu, quem não é sadhu, vocês só estão ocupados com alguma atitude sectária. Nesse caso, vocês certamente vão encontrar um guru trapaceiro. Na sua vida, talvez 2, 3, 4 vezes o guru caiu, você se sente enojado. Muitos dos meus irmãos espirituais primeiros foram para alguma sociedade 3, 4 vezes. Os gurus caíram, por fim chegaram no meu Guru Maharaj. Se Nityananda te abençoar, se você for 100% genuíno, genuíno significa você está interessado em saber a verdade absoluta. Você não tem nenhum desejo de se contaminar. Sabe? Você não tem desejo. É por isso que muitas vezes Prabhupada disse: amanhã eu posso falar, tente entender a diferença entre Bhaktivinoda Dhara e a Bhaktivinoda Dhara. Se eu disser, vocês todos podem vir e brigar comigo. Bhaktivinoda Dhara, o que é isso? Amanhã eu vou falar esse ponto. Então, Karma, Jnana, Yoga, se houver mistura, se Bhakti estiver misturada, você pode dizer que esses outros tipos misturados de Bhakti.
por associação você pode desenvolver um certo tipo de Bhakti, que não é Bhakti realmente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aropa Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti é um tipo de Bhakti no senso geral que você pode alcançar, mas você não vai alcançar assim o Bhakti verdadeiro, porque se você não tiver a misericórdia de uma alma autorrealizada, e você está achando, você está vindo com um humor de briga de frente aos sadhus, então dessa maneira não é possível. O Bhakti original, se você quer alcançar isso, seja certo, sem a misericórdia de algum Mahapurusha, de alguma grande personalidade, sem a kripa de um Mahajana, pelo seu esforço pessoal, pela ajuda de toda a sociedade, você não vai conseguir nenhuma gota de Bhakti. Pelo seu esforço pessoal e pela ajuda de toda a sociedade, você não consegue nenhuma gota de Bhakti. No Bhagavatam, você não vai conseguir alcançar esse tipo de Bhakti. Quero dizer, o Bhakti genuíno, que é... Porque a definição de Bhakti, você pode ver de diferentes ângulos. A definição de Bhakti. Diferentes tipos de interpretações, de definições, você pode fazer. Porque você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade de ir contra mim. Você tem a liberdade de ir contra Prabhupada e de ir contra Bhaktivinoda Thakur. O que eu posso fazer? Você pode falar o que quiser contra mim, porque eu não estou cobrando nada de você. Então você pode falar o que você quiser, as críticas, o que eu posso fazer. Eu também tenho o meu desejo de ficar indiferente aos seus comentários. Eu também quero ficar indiferente aos seus comentários. Pode ficar falando como um tolo. Do jeito que você quiser, faça. Não precisa ouvir Harikatha, não estou convidando você. Preste atenção, o meu Harikatha não é para todo mundo, é para pessoas selecionadas. Então, se alguém não receber a misericórdia de algum Mahapurusha, aqueles que já têm Bhakti, é como um depósito de Bhakti. Quem fala sobre Advaita Gosai, Bhakta Bandari. É um Bandari, ele é um depósito de Bhakti. Quem fala sobre Shankar Bhagavan, Shankar Bhagavan tem um coração cheio de Bhakti. Então, se você for no Bhagavatam, em qualquer Purana sátvico, se você for num Purana em Tamaguna ou Rajasico, você vai ficar confuso, você não vai entender. A maioria dos sáttvicos, Puranas, né, Puranas sáttvicos, você vai ver ou Narada falou, Narada Uvacha, ou Shankara Uvacha, Shankara falando. A maioria do tempo, eles são acharyas de Bhakti. Pela misericórdia de Naraji Maharaj, pela misericórdia de Naradaji Maharaj, pela misericórdia de Shankara Bhagavan, você vai pelos Shastra, veja os Shastras, você pode ver incontáveis Jivatmas. Incontáveis Jivatmas vão receber Bhakti.
Incontáveis Jivatas vão receber Bhakti pela misericórdia de Shanga Bhagavan e Naradi Maharaj. A minha vida também, pela misericórdia de Shanga Bhagavan que eu recebi. Eu não tenho nenhum Bhakti, mas de qualquer maneira, alguma sombra de Bhakti eu tenho. Quer dizer, eu estou tentando ter Bhakti pela misericórdia de Shankar Bhagavan. Então, o Bhakti genuíno, quer dizer, a Swarupa de Bhakti original, Swarupa Lakshana. O que é Swarupa Lakshana? Tente se lembrar, não se esqueça, porque eu não posso falar sempre a mesma coisa. Swarupa Lakshana. O que é Swarupa Lakshana? É o sintoma que já está lá. Swarupa Lakshana. Swarupa Lakshana. Bhakti Swarupa Lakshana, aquilo que já está lá. No objeto que a gente está analisando. É o Swarupa Lakshana, aquilo que já está no objeto. E aquilo que você pode entender. Um dia eu vejo alguma Jivatma que ela mudou. O coração dela mudou, eu percebo. Então eu posso imaginar que ele está ouvindo Harikatha e tentando, ouvindo Harikatha, entendendo tudo, porque a Atma, a Swarupa original da Atma, né? Bhakti é uma função natural da sua alma. De alguma maneira, se eu ver que alguém está mudando, então eu devo entender. A sua Bhakti, as suas atividades podem provar Swarupa Lakshana, e o seu humor, as suas atividades, tudo que ele está fazendo no presente é Tatashta Lakshana. Esse é o sintoma pelo qual eu posso identificar. Então, ele está desenvolvendo Bhakti e amor por Krishna. E pelas atividades, você pode entender que ele está tendo sadhusanga. Então ele está mudando. Então Swarupa Lakshana e Tatashta Lakshana. Você pode esquecer isso porque nós estamos no samsara material. A sua alma está fazendo a prática devocional e você vai esquecer esse mundo material, tudo. Mas dessa maneira, tudo gradualmente você vai entender. Então você precisa da misericórdia de um grande devoto. Sem receber a misericórdia de um grande devoto, a pessoa não pode alcançar um Bhakti verdadeiro. Pela associação com um devoto puro, automaticamente a pessoa vai ignorar o desfrute material. Se alguém, por acaso, ouvir Bhagavad Gita, Shastra Katha, da boca de lótus de um grande devoto, pela ajuda dessa associação, dessa escuta, pela misericórdia do Bhakti e dos devotos puros, a pessoa vai compreender, vai perceber que o desfrute material não é nada. Vai entender que o desfrute material não é nada. Preste atenção. Então, pela misericórdia de um devoto puro, a pessoa pode entrar no caminho da devoção pura. Porque não tem outro caminho. Se você quer entrar no campo da devoção pura, nesse caso, o Bhagavad Kripa, a misericórdia dos devotos, sem isso não há entrada, não tem outro caminho. Esse Bhakti é dividido em duas partes, um é Vaidhi Bhakti e o outro é Raga. Esse Bhakti, a devoção, pode ser dividido em duas partes. Um é Vaidha Bhakti e Raganuga Bhakti. Bhakti pode ser dividido em duas partes. Vaidha Bhakti, aqueles que não estão desenvolvendo uma atração espontânea por Bhakti, aqueles que estão sob a orientação do Shastra, das regulações estritas, isso é chamado de Vaidha Bhakti. Eles vão
fazer Vaidya Bhakti. Vaidya em Raganuga. E Raganuga é atração espontânea, natural. E se não houver Raganuga Bhakti, deve haver Vaidya Bhakti. Sob a orientação do Shastra. Vão seguir regras estritas. Isso é Vaidya Bhakti. E aqueles que vão ser inspirados vão receber uma inspiração dos Vrajavasis, do humor de serviço dos Vrajavasis, do humor de serviço dos Vrajavasis. Está escrito no Rasamrita Sindhu. O que está escrito? Se você desenvolver uma atração ao ver a atitude de serviço de um Vrajavasi, se você ouvir e desenvolver uma atração, nesse caso, o Shastra não é o responsável. Se você desenvolver alguma ambição, alguma loba, isso não vem do Shastra, de um conselho de Shastra. Isso vem apenas quando você desenvolve essa atração tremenda. Não tem outro caminho, somente observando e se inspirando com os Vrajavasis. Mesmo Lakshmi Devi queria entrar à força. Lakshmi Devi queria entrar à força na área do Bhajana de Vrindavana, em Raganuga Bhajana. Mas Lakshmi Devi fracassou, vocês sabem muito bem. No Bhagavatam também está escrito, Lakshmi Devi está fazendo Bhajana até hoje. Até hoje, Lakshmi Devi está fazendo Bhajana em Bildavan. Do lado do rio Jamuna, você vai em Keshigat. Do lado Belavam. Preste atenção. Belavam. Ali, Lakshmi Devi está fazendo Bhajana até hoje para ter a chance de servir Krishna como as Vrajagopis. Mas ela não foi permitida entrar lá. Até hoje ela ainda não foi bem sucedida. Preste atenção. O mesmo ponto, Chaitanya Mahaprabhu quis falar na frente de Benkabhata. Preste atenção. Por que Lakshmi Devi não tem chance de servir dessa maneira, enquanto as Vrajagópicas e Radharani têm? Essa conversa aconteceu no sul da Índia, Sriranga. Quando Mahaprabhu foi em Sriranga, essa discussão aconteceu abertamente. Mahaprabhu perguntou, qual é a razão? E Benkabhata falou, se elas são as mesmas, quem é Lakshmi é Radharani, são iguais. E Mahaprabhu falou, eu sei, Swarupa delas é a mesma, mas tem a diferença de sabor do Bhajana. Diferente tipo de serviço, a gente não pode ignorar isso. Então Radharani, ela é bem sucedida em servir Krishna de uma outra maneira. E Lakshmi Devi até hoje não foi bem sucedida. Está escrito no Srimad Bhagavatam, no 10º canto. Lá você encontra que está escrito? Tente entender muito claramente.
Está escrito Nagakanya, quero dizer, aquelas esposas Nagapakni, as esposas da serpente Kaliya, todas as esposas de Kaliya juntas estão falando ao mesmo tempo: Oh Prabhu, Oh Govinda. A gente não sabe que tipo de sukriti, que tipo de boa sorte que Kaliya obteve, o nosso marido, porque ele está tendo toque dos seus pés de lótus, você está dançando na cabeça dele. Enquanto essa sorte é tão rara, ninguém consegue alcançar isso. Nós não sabemos a excelência da sua kripa. Que tipo de sukriti Kaliya tem, nosso marido, para que ele receba esse tipo de kripa? Um grão de poeira dos pés de lótus de Krishna, Brahma, Shankara, todos estão chorando, esperando. E Uddhavaji também estava esperando por um grão de poeira dos pés de lótus das Gopikas. Sabe? Eu quero obter um grão de poeira. Não é Reno Vaha, não são muito, não é no plural. Ela fala Reno no singular, uma partícula da poeira. Eu quero obter um grão de poeira dos pés de lótus daquelas Gopikas. Aqueles que vão ignorar todas as regras dos Vedas, dos Smartas, aqueles que ignoram todas as regras da sociedade, querem ir além disso tudo e pular no oceano de serviço, Prema Seva. Eu quero nascer em Vrindavana como uma trepadeira, uma erva dentro de Vrindavana, para que as Gopikas, de alguma maneira, elas passem por ali e eu tenha a chance de tocar a poeira que passou pelos pés de lótus delas. Eu quero nascer na forma de uma erva ou uma trepadeira para ter essa chance. Então, dessa maneira, todas as esposas de Kaliya Naga estão rezando aos pés de lótus de Krishna. Qual tipo de boa sorte de sukriti está lá? Nós não entendemos, estamos desconcertadas. Como Kaliya pôde ter o toque dos seus pés de lótus, enquanto uma partícula dos seus pés de lótus é tão rara para Brahma, para Shankara, para Shesha, todos estão chorando para alcançar isso. Lakshmi Devi, que é a deusa da riqueza, tantas opulências, mas Lakshmi queria ignorar tudo isso. Ela não tem nenhum interesse em todas as opulências raras e tudo que Lakshmi queria fazer, austeridades, penitências. Queria não, ela ainda está fazendo austeridades, penitências. Qual é a meta dela? Lakshmi Devi quer alcançar Prema Seva, como as Gopikas. Mas ela não vai seguir, de qualquer maneira, ela não vai seguir Radharani e as Gopikas. Ela não está seguindo, ela não está interessada em seguir Radharani e as Gopikas. Mas, sem a orientação de Vrajagopi, de Anugatya, sem orientação, nenhum pai, nenhuma mãe pode ter a chance. Quem é Lakshmi Devi?
Mesmo eu posso falar sobre Mirabai. Mirabai é muito famoso. Ele não é da Gaudiya Sampradaya, mas mesmo assim, ela alcançou Krishna. Mas toda a vida ela estava gritando. Ela estava interessada em adorar o Nandanandan Krishna, Krishna que levanta Govardhana, mas finalmente ela não alcançou os pés de lótus de Nandanandan Krishna. Ela foi bem sucedida em alcançar os pés de lótus de Dwarakadish Krishna. Dwarakadish Krishna, de Dwaraka. Ela não foi permitida por quê? Porque ela nunca quis seguir o caminho de Radharani e das Gopikas. Nunca quis seguir este caminho. Ela quis seguir um humor pessoal exclusivo dela. Ela quis seguir o seu próprio humor. Ela nunca quis seguir as Gopikas, Radharani. Então aqueles que não vão seguir Radharani, as Gopikas, e as Vrajagopikas, e os Vrajavasis, qualquer Bhakti que seja, Chakarasa, está escrito no Chaitanya Charitamrita, sem a orientação de Vrajagopikas, sem a Anugatya de Vrajagopikas, nenhum pai, ninguém pode alcançar este tipo de Bhakti. Impossível, ninguém. Então, Lakshmi Devi não foi bem sucedida para receber, para alcançar esse tipo de raro prema que está disponível apenas no Amaguti Vrindavana sob a orientação de Vrajagopikas. Esse foi o erro. Esse foi o erro de Lakshmi Devi. Mas eu posso dar outro exemplo. Outro exemplo que eu posso dar. Shruti. Aqueles Vedas, os Shrutis foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos em alcançar prema. Amanhã eu posso falar este ponto. Como que Shruti conseguiram? Os Shrutis e Smritis, eles nasceram pela misericórdia de Ramachandra. Eles nasceram dentro de Vrindavana, começaram a seguir Anugatya de Radharani e das Gopikas. Amanhã eu posso falar sobre isso, é muito interessante. Enquanto Lakshmi Devi falhou, Lakshmi Devi não pode ser bem-sucedida até hoje. Enquanto os Shrutis, Shruti significa os Vedas, eles nasceram. Tem lá nos Vedas Shrutis o capítulo 87 do 10º canto. Você pode encontrar. Lá a gente pode encontrar os Shrutis e Smriti foram bem sucedidos. Um sloka muito bom. Porque Mahaprabhu falou esse ponto. Falou sobre isso. Que os Shrutis foram bem-sucedidos porque em Rai Ramananda Samvada a gente já falou isso. Preste atenção, esse sloka eu estava falando. Então, eles foram bem-sucedidos, todos os Shrutis e Smritis, eles foram bem-sucedidos simplesmente porque eles todos quiseram seguir os pés de lótus de Radharani e das Gopikas. Então, nós também queremos ter essa chance de servir os pés de lótus de Krishna. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, o primeiro sloka que eu falei até esse ponto tomou todo esse tempo. Se eu for discutir tudo, vai demorar anos para terminar. Então, mesmo em 2, 3 anos, eu não posso completar. Então, eu teria que falar só os pontos mais importantes. Você tem que ser muito inteligentes para entender esses comentários que eu estou explicando. Jasso Chaitanya Rupad Anubhava Padamaptam Premo Gopishu Nityam
Esse sloka eu estive falando por 2 horas agora, certo? Dessa maneira, antes de Raga Bhakti, antes disso, antes de Chaitanya Mahaprabhu vir clarificar este ponto, mesmo Brahma e Shankar estavam confusos sobre Raga Nuga Bhakti. Raga Bhakti é algo muito raro. Hoje é algo muito barato que você encontra no mercado, mas é algo muito raro. Antes de vir Gauranga Mahaprabhu, é a encarnação mais misericordiosa. Sem Chaitanya Mahaprabhu seria algo impossível. Nós não poderíamos saber sobre isso. É impossível. Kirtana é muito bom. Preste atenção, ótimo Kirtan. Vocês têm que olhar esse Kirtan. Você pode... Parem de lutar. É a minha pedida aos seus pés de lótus. Parem de lutar. Parem de brigar entre os uns e os outros. Isso não é bom. Qualquer tipo dessas questões pessoais que chegarem, eu vou evitar. Vai para outro Maharaj, eu não vou responder. Eu decidi. Vou parar de discutir, porque gradualmente todo mundo vai para o inferno, desnecessariamente. Eles têm a chance rara, mas mesmo assim vão me chutar. Isso é muito bom, eu sou muito feliz. O que fazer? Não tem nada que eu possa fazer. Segundo Sloka, posso falar amanhã, ainda assim eu posso tocá-lo hoje, pelo menos. Sri Radhika Pravitayo Nitaram Jayanti Goppo Nitanto Bhagavat Priyata Prasiddha Yasam Haru Paramo Sohidam Madhurinam Nirbhaktum Ishad Opi Yatu No Ko Opi Shaktaha Vancha kalpatarusya ke basindu bhavacha patitanang pavana bhavishna bhyo namo.